Professor Roberto Ferreira, estou aqui para colocar para vocês vídeo 10, extrusão, descrição dos equipamentos. Então, vamos já de início ver dois vídeos que representam muito bem, tá? Um deles é dar uma visão geral de processamento de plásticos. Inclusive tem injeção e sopro no meio, tá? Mas eu não retirei. E o outro é um vídeo muito bom da Ipiranga, falando a respeito do polietileno em si, tá? Dando todas as características físicas dele e tal, obtenção, e depois falando sobre o processo de extrusão, mas de uma maneira bem técnica e dando dados sobre a extrusão e maneiras de melhorar o processo, tá? Então, This program will explain the various types of processing machines used to make the wide range of plastic products in use throughout our lives. A good start is injection molding. Injection molding is used to make plastic parts using two-part molds that, when closed, are injected with melted plastic to form individual parts. Here's how it works. Material gravity flows into the injection machine's screw, where it is melted by the compressing motion of the screw and then injected into the mold to form the part or parts. The mold is quickly cooled, letting the parts solidify. The mold opens to release the parts, and the mold closes again to repeat the cycle over and over again. Molding cycles can last anywhere from 1 second for tiny parts made in tiny molding machines to minutes for large parts made in presses the size of a building. Extrusion processes use the same plastic melting operation as injection molding, but there is no mold, and the resin compressing screw rotates constantly, and product is created continuously. Extrusion uses a die, a hollow form that molten plastic is pushed through to create its specific shape and thickness. A water bath or spray chamber then cool the extruded shape and often provide pressure and/or vacuum controls to properly size the product as it passes through. Belts or cleated pullers apply smooth tension on the product and keep it moving in pace with the extruder. A cutter or saw create the final product length, or a winder creates spools of the final product. There are many variations to the extrusion process, but a mixture of extrusion and molding is found in the blow molding process, where plastic is continuously extruded into a tube shape and then clamped in a mold and blown into its shape with compressed air. It's a process that often operates in a shuttle movement with a set of molds. Each mold takes a turn grabbing a section of extruded tube, called a parison, and shuttling it to one side to blow it into a bottle shape, letting it cool and then releasing it to be filled with product or shipped. Each mold alternates with a second mold doing the same thing for maximum productivity. The same blow molding process can also utilize multiple extruders for what is called co-extrusion. Co-extrusion is used to create bottles made up of multiple layers, and each layer possesses special characteristics like suitability for food contact, an outside color for brand awareness, ultraviolet light protection for long shelf life of the product, a layer of regrind for economical reuse of scrap, and many times barrier and adhesive layers are included to separate and bond the layers for a tough, cohesive bottle. A high volume form of blow molding uses many molds mounted onto a continuously rotating wheel mechanism. The extruder creates a hollow tube, and as the wheel rotates, each of its molds will open, grab a parison from the extruder die, blow the parison into a bottle, allow it to cool, and then place it onto a conveyor.
producing a continuous stream of finished bottles originating from that continuous flow of plastic from the extruder. These wheel machines can also produce co-extruded bottles containing layers designed to meet the needs of the product and to use reclaimed material for maximum economy and recycling benefits. The very popular sales of plastic bottles for carbonated beverages has created a unique process for blow-molded bottles made specifically from polyethylene terephthalate, or PET. For PET blow molding, bottles are first created in a test tube shape, injection molded preform, and then, in a separate operation, reheated and blown into their final shape. This two-stage process creates bottles that we, as consumers, know to be thin-walled, yet capable of containing gaseous carbonated beverages without losing pressure or exploding, even if they are dropped. In the blown film extrusion process, thin plastic material for products like garbage bags or the sheeting used in construction, industry, and packaging are produced. A very thin die opening, which is often fed by multiple extruders, faces upward in a round shape. A tall, thin, continuous bubble is produced vertically by this process, and it's cooled as it flows upward, typically 30 feet or more, where it is then folded and brought back down and placed onto rolls or converted into popular film products. And all these processes, from injection molding to film extrusion, rely on Conair products to support their productivity and efficiency. Thanks for watching. Agora vamos ver o da Ipiranga Petroquímica, tá?
temperatura. Após a obtenção do polietileno, geralmente na forma de pó, segue-se a etapa de granulação, na qual o material ganha sua forma final. Está no processo de fabricação a base para a diferenciação entre os dois tipos de polietileno existentes, ou seja, o PEBD, polietileno de baixa densidade, e o PEAD, polietileno de alta densidade. O primeiro processo leva em conta o uso de elevadas pressões e temperaturas para gerar um material de estrutura molecular completamente ramificada. Já no segundo processo, as baixas pressões e temperaturas determinam o polietileno praticamente sem ramificações. Para se entender o que rege as propriedades do polietileno, é necessário analisar a influência exercida pela sua estrutura molecular, pelo grau de cristalinidade e pelo grau de polimerização alcançado no processo. Comparando-se o PEAD ao PEBD, esta influência torna-se mais clara, pois o reduzido número de ramificações do PEAD favorece a compactação das cadeias, aumentando assim a atração física entre elas. Isto explica o fato do PEAD possuir maior ponto de fusão em relação ao PEBD. Além disso, apresenta maior rigidez e, consequentemente, menor flexibilidade. Menor permeabilidade aos gases e ou vapores. Menor transparência ou ainda maior opacidade. E, finalmente, maior resistência química, já que a presença de carbonos terciários do PEBD o torna mais suscetível ao ataque químico. Desta forma, é correto afirmar que as propriedades do polietileno são determinadas pelos seguintes parâmetros: peso molecular, distribuição de peso molecular e densidade. O peso molecular é representado pelo grau de polimerização. Considerando um polietileno de peso molecular igual a 280.000, por exemplo, seu grau de polimerização será de 10.000, já que o peso molecular do etileno é igual a 28, ou seja, repetem-se 10.000 moléculas de etileno para formar este polietileno. Uma maneira prática de se avaliar o peso molecular do material é através do seu índice de fluidez, o qual segue relação inversa com o peso molecular. Seguindo-se este raciocínio, podemos classificar os diversos tipos de polietileno segundo seu peso molecular e fluidez em baixo peso molecular, médio peso molecular e, finalmente, alto peso molecular. Durante a reação de polimerização, o comprimento das cadeias é regido puramente por eventos aleatórios, ou seja, pode haver ao longo da reação a formação de macromoléculas de diversos tamanhos. Desta forma, somente é possível obter-se uma indicação do peso molecular médio do material. Entretanto, a distribuição de pesos moleculares resultante pode ser avaliada estatisticamente e classificada como distribuição estreita e distribuição larga. Na distribuição estreita, as moléculas possuem, na sua maioria, os mesmos tamanhos e, consequentemente, os mesmos pesos moleculares. Já na distribuição larga, há uma grande variação no tamanho das cadeias. Logo, obtém-se a média a partir de variados pesos moleculares. Comparando-se dois tipos de polietileno de mesmo peso molecular médio, aquele que possuir uma distribuição de peso molecular mais larga será processado com maior facilidade,
em detrimento de suas propriedades mecânicas. Isto ocorre pelo fato das moléculas menores funcionarem como um lubrificante para as moléculas maiores. Quando em um mesmo volume conseguimos colocar uma quantidade maior de massa, dizemos que esta massa ficou mais compactada, logo mais densa. No polietileno, a atração física entre as cadeias moleculares determina maior ou menor compactação e, portanto, uma maior ou menor densidade ao material. Se analisarmos a estrutura do polietileno no estado sólido, encontraríamos algumas regiões cristalinas, distribuídas aleatoriamente em uma grande área amorfa. A região cristalina é caracterizada pela presença de cristalitos, os quais promovem uma maior ordem no arranjo molecular. Já a fase amorfa é caracterizada por um arranjo totalmente desordenado. A rigor, estas duas regiões diferem na densidade. O PEAD, por exemplo, pode atingir até 95% de cristalinidade, ao passo que o PEBD não ultrapassa os 75%. Contudo, as condições de processamento podem também influenciar na densidade do material, na medida que tanto a forma como o tamanho dos cristalitos pode variar durante o resfriamento. Todos esses parâmetros influenciam diretamente o processamento do polietileno. Porém, deve-se também analisar seu comportamento enquanto fluido, já que é no estado fundido que ele percorre os complicados caminhos no equipamento até atingir a forma final do produto desejado. A propriedade de maior importância no comportamento dos polímeros fundidos é, sem dúvida, a viscosidade, a qual é definida como atrito interno em fluidos e caracterizada pelo fenômeno chamado cisalhamento. Um fluido qualquer, deslocando-se sob a ação de uma força externa, ganha uma certa velocidade. Durante este movimento, observa-se um deslizamento entre as suas cadeias moleculares, gerando como consequência uma tensão entre elas. Desta forma, seria correto afirmar que a viscosidade aparente nos polímeros fundidos é dependente da tensão e da taxa de cisalhamento. Considerando o fluxo dos polímeros fundidos dentro do equipamento, além da influência do cisalhamento, o atrito gerado entre o material e o próprio equipamento pode causar irregularidades na superfície do produto final, denominadas fratura do fundido. A fratura do fundido leva em conta uma faixa crítica de trabalho, onde para uma mesma taxa de cisalhamento correspondem vários níveis de tensão, o que caracteriza uma irregularidade no deslizamento das cadeias moleculares. Trabalhando-se tanto abaixo como acima desta faixa, evita-se a ocorrência da fratura. A ação da temperatura e pressão causa uma deformação elástica no material dentro do equipamento. Após sua expulsão, ele tende a recuperar esta deformação através do fenômeno chamado inchamento. Estas considerações permitem escolher de forma segura o melhor material para cada aplicação, tendo em mente as características inerentes a cada tipo de processo. Extrusão de plásticos é um processo contínuo, no qual há transformação do material do estado sólido para o estado fundido, utilizando-se calor e pressão. Caracteriza o processo um produto final com seção transversal constante e alta relação comprimento-largura. No processo, o material é introduzido através do funil e em seguida transportado para frente, onde ocorrerá a compactação, fusão e mistura. Cilindro. Trata-se de uma câmara cilíndrica dentro da qual transporta-se e plastifica-se o material. Sistema de aquecimento. O calor necessário à fusão do material advém de duas fontes: aquecimento do cilindro e do atrito gerado entre as moléculas e destas com as partes metálicas do equipamento. O aquecimento externo por meio de resistência elétrica é o mais utilizado, por ser de fácil ajustagem e menor manutenção. Sistema de resfriamento.
O resfriamento é de suma importância, pois sua função é retirar o excesso de calor gerado pelo sistema. O sopro de ar direcionado ou sistema de ventoinhas é o mais difundido, proporcionando um resfriamento suave e eficaz. Rosca é um dos elementos fundamentais do processo, pois do seu bom desempenho dependerá a qualidade da massa fundida e, consequentemente, do produto final. A rosca convencional é dividida em 3 seções. A alimentação, alimenta e transporta o material. Compressão, compacta e funde o material. Dosagem, homogeniza a massa fundida, proporcionando-lhe uniformidade de temperatura. Cita-se como características de uma rosca: relação comprimento-diâmetro, que rege a capacidade de homogeneização; taxa de compressão, que influencia na transferência de calor à resina e evita que o ar residual seja carregado; disco quebra-fluxo é uma placa metálica composta por orifícios em toda a sua seção, localizada após a ponta da rosca. Tem como função melhorar a homogeneização do fundido. As telas são elementos filtrantes colocadas à frente do disco, cuja principal função é de reter impurezas. Devido à sua maior sensibilidade ao cisalhamento, polietileno de alta densidade, alto peso molecular requer geometria especial de rosca. Além das 3 seções da rosca: alimentação, compressão, dosagem, possui uma 4ª denominada descompressão, cuja função é reduzir os níveis de atritos. Nesta seção acopla-se elemento misturador. Em conjunto com a rosca, utiliza-se geralmente bucha ranhurada, que proporciona alta taxa de produção. Possuem sulcos na região de alimentação do cilindro e esta necessita de refrigeração forçada por ser uma região crítica de aquecimento. O gráfico mostra o comparativo de produção entre a rosca convencional e a de alto peso molecular.
entre um cilindro aterrado e um eletrodo linear paralelo, que promove uma descarga elétrica. A capacidade da superfície em promover aderência denomina-se tensão de umectação, que é qualificada pela unidade de dinas por centímetro. Para polietileno, este valor está entre 40 e 45 dinas centímetros. No embobinamento dos filmes, utiliza-se tanto bobinadeira por contato como as diretas, sendo fundamental que tenha um controle de velocidade para fornecer tensão ideal ao filme. As excelentes propriedades dos filmes de polietileno de alta densidade, alto peso molecular, não só dependem das características da resina, como também de um bom processo de transformação. Os seguintes parâmetros são de vital importância: temperatura de massa, altura de pescoço, relação de inflagem. Um controle contínuo da temperatura da massa fundida influencia na qualidade do filme, como também em sua soldabilidade. Recomenda-se que a temperatura de massa não ultrapasse 240 graus centígrados. Para que isto ocorra, as temperaturas de extrusão devem ter valores inferiores a este, considerando o seu atrito gerado pelo equipamento. A massa fundida que emerge da matriz exibe alta orientação no sentido da extrusão e baixa no sentido transversal. A formação de um balão com pescoço decompõe a orientação ao longo do mesmo, balanceando-a com a orientação produzida pela inflagem. Conclui-se que quanto maior a altura do pescoço, mais acentuada será a orientação transversal. Como consequência, verifica-se o aumento nas características mecânicas do filme. Define-se relação de inflagem como sendo a relação entre o diâmetro do balão e o da matriz. Conforme mencionado, durante a extrusão ocorre uma orientação molecular, sendo necessário sua decomposição para que ocorra o balanceamento das orientações. Este balanceamento é atingido com o insuflamento do balão. Observa-se que com o aumento do insuflamento, maior resistência mecânica o filme apresentará. Problemas e soluções. Rugas transversais. Aumentar a altura da torre. Reduzir a abertura da saia. Reduzir temperatura de massa. Rugas longitudinais. Diminuir a altura da torre. Aumentar a abertura da saia. Íris apertada. Aumentar temperatura de massa. Instabilidade lateral. Diminuir temperatura de massa. Diminuir velocidade do ar no anel. Reduzir a altura do pescoço. Instabilidade vertical. Reduzir produção. Diminuir velocidade do ar no anel. Aumentar relação de sopro. Rasga no sentido de extrusão. Aumentar a altura do pescoço.
Reduzir temperatura de massa. Aumentar a relação de sopro. Diminuir a abertura da matriz. Rasga no sentido transversal. Reduzir a altura do pescoço. Aumentar a temperatura de massa. Aumentar a abertura da matriz. Filme de baixa resistência. Aumentar a altura de pescoço. Reduzir temperatura de massa. Aumentar a velocidade do ar no anel. Aumentar a relação de inflagem. Aumentar a rotação. Rompimento do balão. Telas finas ou sujas. Reduzir temperatura de massa. Checar compatibilidade do concentrado. Cabeçote danificado. Riscos. Aumentar a temperatura do cabeçote. Checar compatibilidade do concentrado. Limpar cabeçote. Cabeçote danificado. Rugosidade. Aumentar a temperatura da massa. Limpar e polir o lábio da matriz. Aumentar a abertura da matriz. Diminuir rotação. Má dispersão de pigmento. Checar compatibilidade do concentrado. Reduzir temperatura de massa. Limpar cabeçote. Cabeçote danificado. Aumentar a temperatura do cabeçote. Géis localizados. Limpar cabeçote. Problema de distribuição de fluxo no cabeçote. Telas finas ou sujas. Cabeçote danificado. Géis secundários e abundantes. Diminuir temperatura de massa. Telas finas ou sujas. Checar compatibilidade do concentrado. Limpar cabeçote. Desta forma, espera-se como consequência uma excelente qualidade no produto final, na medida em que o material encontra-se adequadamente processado. Esses são os vídeos, né? Vamos adiante aqui no nosso material. Como introdução, né? Os produtos que são transformados por extrusão.
Existem os perfis de diversos modelos de diversos tipos, capeamento de fios, filamentos, filmes planos e tubulares, tubulações, tarugos semi-acabados, a otimização para um processo de extrusão necessita que haja uma compatibilidade entre o projeto do equipamento, da extrusora, né? O projeto da ferramenta, que é a matriz, as condições operacionais e as características térmicas e relógicas dos polímeros. Então, é projeto, é operação e é polímero, tá? Os três têm que estar compatíveis. Aqui está em blocos o polímero sólido sendo alimentado para o equipamento de extrusão. Então, na extrusora, o que acontece? Transporte do material sólido, plastificação, homogeneização e transporte do material plastificado. Saindo da extrusora o polímero plastificado, ele vai sofrer uma conformação bidimensional na matriz. Polímero plastificado e conformado tem que ser fixada a sua conformação. Então, numa linha de resfriamento, tá? Quando é num filme tubular é através do anel de ar, né? Se não, sistemas de calibração de perfis e tubos, etc. E aí no final se tem o polímero extrudado, que é um polímero sólido e conformado, tá? Então ele entrou como sólido e saiu como sólido, né? Aqui os componentes básicos de uma extrusora. O 1, que aqui está mostrando tanto a parte de motor, deixa eu passar aqui, o 1, que é o motor, sistema de engrenagem, que é a caixa redutora, né? Até a saída dela aqui, o acoplamento com a rosca, tá? Mancal de escora. O 2 é o sistema de alimentação, que é o funil da máquina. O 3 é o conjunto de plastificação, que seria rosca e cilindro. O 4 é o sistema de aquecimento e resfriamento, então as resistências, né, os calefatores e a parte de ventoinhas, tá? O 5 é a placa perfurada, que contém as telas filtro e tem um troca-telas para poder trocando as telas. E o 6 é o cabeçote matriz, tá? Esses são os elementos principais de uma extrusora. Na extrusão, vamos à descrição agora de tudo isso aí, né? Na extrusão, o polímero é plastificado, homogeneizado e bombeado pelo conjunto rosca-cilindro através da matriz, com fluxo o mais uniforme e constante possível, de forma que o extrudado atinja a linha de resfriamento dimensionalmente adequada. A extrusora é composta de diversas partes que variam em sofisticação, número de elementos, dimensões e outros detalhes de projeto, conforme o tipo de processo de extrusão, grau de qualidade do produto final e produtividade exigidos. Os tipos de extrusoras mais comuns são as extrusoras de rosca simples e rosca dupla. O sistema de acionamento são motores elétricos que podem ser aí de 220 volts, 380, 440. Antigamente esses motores eram todos de corrente contínua, atualmente é tudo de corrente alternada com o controle por inversor de frequência, tá? A transmissão, variação de velocidade, a caixa redutora, sistemas de polia, inversor de frequência, variador eletromecânico, tá? E o acoplamento à rosca, que é a conexão da caixa redutora com a rosca. Sistema de alimentação, ele pode ser manual, o cara fica cortando o saquinho, alimentando no funil. Automático, que tem transportadores pneumáticos ou esteiras que alimentam para o funil. O polímero passa do funil de alimentação para a rosca por gravidade ou forçado. No funil de alimentação pode ser acoplado sistemas de desumidificação, dosagem de concentrados de resina pigmento, dosagem de concentrados resina aditivos, dosagem de blendas e ou controle de adição de reciclado. O sistema de plastificação é formado pelo conjunto rosca plastificadora e cilindro.
O cilindro é a parte fixa do conjunto e deve ser fabricado de forma a suportar elevado desgaste por abrasão e por corrosão. São produzidos de diversos tipos de aço com superfície interna geralmente tratada por nitratação ou bimetálica. Mais adiante eu vou mostrar para vocês um processo de tratamento térmico, tá? Para vocês terem ideia do que é. A superfície interna deve apresentar elevado coeficiente de atrito quanto ao contato com o polímero, podendo ser desenvolvidas ranhuras em sua superfície. Os materiais mais comuns para a manufatura de cilindros são liga de aço 8550, liga tipo nitralói 135M, nitratação com íons, que forma uma camada protetora contra corrosão e abrasão. A dureza na superfície interna do cilindro deve estar entre 55 e 72 Rockwell-C. E a resistência à tração do aço deve estar entre 360 e 600 MPa. Também são utilizadas ligas Shalloy 800 constituídas de 25% ou mais de partículas de carbeto de tungstênio. A rosca deve ser projetada para a máxima eficiência. O que é eficiência? É tomada como uma função da vazão, da sua uniformidade, da durabilidade e da qualidade da plastificação e homogeneização. Essas características estão relacionadas ao comportamento de cada tipo de polímero e ao projeto do produto a ser produzido. Portanto, o conjunto de plastificação não pode ser pensado isoladamente do projeto da matriz. A superfície da rosca deve apresentar baixo coeficiente de atrito, quer dizer, ao contrário lá do cilindro, né? Quanto ao contato com o polímero, devendo ser polida e depois nitretada ou cromada. O sistema de aquecimento e resfriamento é subdividido em zonas de aquecimento, não confundir com as zonas da extrusora, com seções, né? Cujo número varia conforme a necessidade de diferenciar a temperatura ao longo da rosca, ao longo do cilindro e rosca. A temperatura é controlada por termorreguladores e sistemas de resfriamento. O aquecimento pode ocorrer por resistências elétricas, vapor e óleo. Sistemas elétricos são os mais utilizados. O resfriamento pode ocorrer por convecção natural, mas quando houver necessidade de maior controle da janela de temperatura de processamento, o controle deve ser tipo convecção forçada, ventoinhas, circulação de água ou óleo por canais no cilindro, ou até mesmo pelo centro da rosca. Nas extrusoras de rosca simples, a maior parte do calor necessário para o aquecimento do polímero é proveniente do atrito entre o polímero e as superfícies metálicas, e também devido ao atrito entre as partículas de polímero. Sistemas de degasagem. Alguns produtos liberam gases quando aquecidos. Isso compromete a integridade do produto final, vai apresentar porosidade, e também a integridade do equipamento devido aos aspectos corrosivos que pode apresentar. Quando a situação for crítica, o projeto de equipamento deve incorporar elementos para degasagem. Degasagem consiste em um ou mais orifícios, a 3/4 do comprimento L no cilindro, a partir do qual os voláteis podem ser extraídos. Os orifícios podem ser utilizados também para adição intermediária de componentes, como aditivos, cargas, componentes reativos, etc. Aqui aparece uma foto de um sistema de degasagem. Normalmente, esse sistema está ligado a uma bomba de paleta de vácuos para retirar os gases, tá? E eles são colocados fora para não ficar, são tratados, né, antes de ser jogados na atmosfera, para não ficar contaminando o ambiente de trabalho. O que pode ser esses voláteis aí? Dependendo, se estiver trabalhando com material reciclado que contém tintas de impressão, né, as tintas de impressão elas volatilizam com temperaturas baixas, então vão formar vapor aí dentro, então vai sair vapor de tinta. Material reciclado que foi lavado e não está bem seco, então tem umidade, então vai sair vapor de água por aqui, tá? Ah, mas por que não sai polímero? Porque aqui nessa região é feito um desenho especial na rosca que ela descomprime totalmente o material nessa região. Então o material não tem pressão e ele segue a extrusão em sentido helicoidal, tá? Do material, do polímero, e os gases saem por aqui.
Placa perfurada, telas filtro e troca-telas. Consiste em um disco de aço com orifício de diâmetro entre 3 a 5 mm e deve ser projetada sem pontos de estagnação. Ou seja, toda a vazão do polímero deve convergir para os furos e não deve ficar estacionado em nenhum lugar da placa. Tá? As funções dessa placa são de aumentar a pressão de contrafluxo ou retorno, quebrar o fluxo rotacional, quer dizer, vai sair um fluxo helicoidal aí da extrusora, tá? Mas o que se quer na saída da matriz lá é um fluxo laminar. Então tem que quebrar esse fluxo e a placa perfurada auxilia nisso. E além disso ela suporta as telas de filtragem. Vamos ver aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando do fluxo helicoidal. Essa aqui é uma extrusora que o pessoal está fazendo testes com ela, tá? Na fábrica. E ela está sem nada à frente. Aqui tem o flange da extrusora, tá? Então não tem a placa perfurada, nem a conexão, nem a matriz. Ela está extrudando livre, tá? Vocês vão ver a viscosidade que é de um polímero desses, tá? E da forma como sai isso aí da extrusora. Esto es el primer chorizo de material. ¡Bueno! ¿Tienes su juguete para cosas calientes? Ya está. Seguramente no hay que hacer alguna modificación porque está muy lento, porque con mucha razón. Tá, então de maneira alguma se quer esse fluxo helicoidal saindo lá na matriz, tá? Imagina um filme tubular, o balão vai ficar com uma dançarina da dança do ventre, né? Então não é isso que se deseja, por isso que a placa perfurada aqui depois é muito importante, tá? Para quebrar esse fluxo e tornar ele laminar. Vamos ver aqui degasagem e sistema de cascata para degasagem também, tá? Essa aqui é uma máquina para reciclagem que está sendo alimentada com material que foi aglutinado, e aqui no funil tem uma rosca que faz a alimentação forçada do material para dentro da rosca de extrusão, tá? Uma alimentação forçada, isso aí. Ó, aqui, ó, numa certa altura do cilindro tem um sistema de degasagem. Só que aqui esses caras estão fazendo a degasagem direto para o ambiente da fábrica, o que não é aconselhável, tá? Deveria ter uma tubulação saindo isso aqui, um lavador de gases, certo? Então aqui ele está retirando a umidade do polímero. Aqui adiante tem um sistema de troca-telas, então tem a placa perfurada com telas aqui, o sistema de troca-telas hidráulico. E aqui também, ó, um sistema muito eficiente de fazer degasagem. O material está saindo fundido aqui dessa extrusora e está caindo na garganta de alimentação de uma extrusorinha pequena, tá? Isso é o que se chama de cascata. Ela cai de uma para outra. E aí os gases vão sair aqui, mas também estão saindo no ambiente fabril, tá? O ideal é que isso aqui tivesse uma carenagem, alguma coisa para levar esses gases para algum lado. Em alguns processos desse, o pessoal coloca essa extrusora principal aqui numa plataforma ajustável à altura para dar uma maior ou menor queda aqui dependendo da umidade do material.
Vocês vão ver que nessa extrusorinha pequena ainda tem mais uma degasagem, que esse cara está trabalhando com material bem sujo, tá? Bem cheio de impressão, de umidade, tá? É reciclagem de material isso aqui. Ó, aqui tem outro sistema de degasagem na rosca pequena, tá? Aqui, mais um conjunto de placa perfurada troca-telas com troca-telas hidráulico. E aqui na frente vai ter uma matrizinha para espaguete, para fazer perfis, né, circulares, que vão ser moídos depois transformados em grânulos para reaproveitar numa extrusão, certo? Então passa pelo banho de resfriamento, né, solidifica, resfria, e aqui vai ter um conjunto puxador, granulador do material. Esse tipo de trabalho vocês vão fazer também nas aulas práticas no equipamento que nós temos lá na Saved, tá? Vocês vão poder botar a mão na massa aí para ver. Quer dizer, além de extrusarem filmes, vão fazer também extrusão de espaguete para fazer granulado. A filtragem consiste em uma malha metálica disponível em vários tamanhos de furos, unidade de medida em mesh. O mesh, o que vem ser? É a quantidade de furos por polegada quadrada. Então, mesh é uma medida inglesa, tá? O que é o mesh? Imagine que isso aqui fosse um quadradinho de 1 polegada por 1 polegada, tá? Fosse um quadrado isso aqui, certo? A quantidade de furos que tem nesse quadrado de 1 polegada quadrada é que define quantos mesh é. Então, 80 mesh são 80 furos, 120 mesh, 120 furos, 100 mesh, 100 furos, tá? Então, quanto mais furo por polegada quadrada, quanto maior o mesh, mais fechada a tela. E normalmente se colocam 2 a 3 telas de filtragem, tá? Sempre no sentido de extrusão, no sentido da vazão, a mais fina, depois um pouquinho mais aberta e um pouquinho mais aberta, tá? Ao contrário, muda tudo. A mais aberta, no sentido de fluxo, uma mais fechadinha ainda, tá? O que acontece nisso aí? Essa tela bem fininha, o fio dela vai ficando mais fino, quanto mais quantidade de furos ela tem. Ela é facilmente quebrada, esses fios, pela pressão muito alta que tem no final da extrusora, né? Ali bem justo na região da placa perfurada e telas. Então se utiliza de colocar uma malha bem aberta ao final também, só para servir como anteparo mecânico, para não romper essa tela pequena e não ir parar lá dentro da matriz e obrigar a gente a abrir a matriz para fazer limpeza, tá? Retira do material fundido as partículas de material não plastificado e outros tipos de impureza. Em geral, aumenta a pressão de contrafluxo dependendo do seu tamanho. Aí também se utilizam as telas como uma maneira de controlar a homogeneização da massa, tá? Então, se o meu produto está saindo com uma má homogeneização, eu posso colocar telas mais fechadas, maior quantidade de telas. Por que vai acontecer? Vai criar uma contrapressão maior, o material vai ficar maior tempo de residência batendo dentro da extrusora e vai homogeneizar melhor. Se ao contrário, o material está degradando, tá? Está saindo querendo degradar, está com temperatura muito alta, eu posso diminuir a quantidade de telas, aumentar o tamanho das telas, tá? Como uma maneira dele passar mais rápido e não ficar tanto tempo batendo.
Em geral, o sistema de filtragem consiste em um sanduíche de telas com aberturas diferentes, onde as externas são as que apresentam malhas mais abertas, menores mesh, enquanto que as externas são mais fechadas. Porém, ainda incluir um anel de vedação. É importante principalmente quando a gente tem a troca de telas por sistema hidráulico, que faz a troca de telas com o sistema rodando, tá? Não precisa parar o sistema, simplesmente depois que faz a troca de tela vai ter uma falha no produto, mas aproveita para calcular isso para quando for trocar a bobina e tal, se perde um pedaço de produto, mas não para a linha, tá? Só que sistemas de troca-tela hidráulico tem que ser muito rápidos, então normalmente ele é um sistema com um sistema hidráulico e além disso com um cilindro de nitrogênio para dar uma pressão maior ainda para fazer mais rapidamente possível. Porque quando está trocando a tela, tem um pico de pressão e depois baixa de novo, tá? Pode acontecer de quando está trocando essa tela, a pressão de material fazer correr a tela, tá? Então retirar ela da placa perfurada, ela fica enrugada. Por isso que é importante ter um anel de retenção. Então lá dentro, junto, tem um encaixe na placa perfurada, onde vai um anel de retenção para as telas não se movimentarem, tá? É isso aí que ele estava falando aqui. Incluir um anel de vedação, tá? É um anel para reter as telas no lugar, tá? Para elas não enrugarem. Aqui aparece, ó, a rosca extrusora, o final dela, o cilindro, a placa perfurada e o sanduíche de telas. O que acontece? Tela bem aberta, um pouquinho mais fechada ainda, e coloca de novo uma malha bem aberta, uma tela bem aberta no final, que é para servir de proteção mecânica para essa aqui não romper contra os furos aqui, contra os orifícios, tá? Aqui aparece esse aqui vai ser usado num sistema de troca-telas hidráulico, ó. Aqui, nesse furo, vai ter um acoplamento com um pistão de um hidráulico para movimentar esse cara assim, ó, para lá e para cá. Então vamos supor, aqui está a conexão com a extrusora, o material está sendo filtrado aqui. Eu preciso trocar a tela, tá? O que vai acontecer? O sistema hidráulico vai empurrar isso para cá, essa tela vai sair fora, essa placa perfurada com telas, e essa aqui vai se deslocar para cá, já com conjunto de telas. Esse aqui é o anel de retenção, ó, tá? Retaining ring, esse aqui, ó, certo? É o que vai reter as telas contra a placa perfurada para elas não enrugarem. E aí se faz a troca das telas aqui, faz uma limpeza, troca das telas para ficar na reserva, tá? Então sempre tem um conjunto de telas limpo. Um outro sistema, que é o que nós temos, por exemplo, na extrusora Carnevale, na escola, é esse sistema de troca-tela tipo leque, que se chama, tá? Ou tipo raquete, ó, tá? Ele é manual. Qual é o problema com esse tipo de troca-tela aqui? Aqui eu tenho o final da extrusora, certo? É a pressão mais elevada do sistema. Eu não consigo manualmente fazer a força suficiente para trocar fazer movimentar essa raquete para colocar essa tela limpa lá no lugar. Aí a outra vai sair lá para o outro lado, tá? Eu tenho que parar o sistema, parar a extrusão, com máquina vazia de preferência, para a pressão cair a zero aqui. Aí quando não tiver mais pressão nenhuma de material, aí eu consigo fazer a troca para poder substituir a outra tela e tem que reiniciar o sistema de novo, tá? Aqui aparece o mesmo conjunto de leque, de raquete, ó. Tá lá a placa perfurada, ó, que vai estar em uso, e aqui está a outra que está por fora já com tela pronta. A tela vai estar do outro lado, né? Porque aqui está o final da extrusora, né? Aqui já está a conexão com o cabeçote, né? A extrusora está lá atrás. Então tem que parar para poder movimentar essa tela aqui para o lugar quando for trocar. Aqui é um sistema, ó, vejam que tem até rodízios, tá? Então essa parte vai acoplada na extrusora, e esse aqui é o hidráulico. Aqui tem a tela de reserva, a placa com a tela. Isso aqui empurra para lá e faz a troca do sistema, tá? Aqui aparece também um outro conjunto, ó. Tem uma tela que está funcionando, a outra está aqui fora, pronta. Aí o hidráulico puxa essa aqui para o lugar daquela. Vamos ver um troca-tela em experiência na fábrica. O pessoal está fazendo
teste. Dependendo do tipo de extrusão que você estiver trabalhando, tá? Essa movimentação do jeito que está esse hidráulico aqui pode ser lenta demais para o meu sistema. Aí, acoplado a esse cilindro hidráulico também, existe um sistema com pressão de nitrogênio para fazer vapt-vupt, tá? Bem rápido, tá? A troca. Então esse aí é um troca-tela hidráulico. Quando a tecnologia do equipamento incluir um sistema de medição e controle do processo pela pressão, a posição do transdutor de pressão e do manômetro deve ser antes do sistema de telas filtro, conforme figura abaixo. Então, aqui ó, o cilindro é furado, tá? E tem um sensor para indicar a pressão do sistema. No final da extrusora, né, a pressão mais alta do sistema. Esse aqui é a medição de pressão de segurança. E ele, em conjunto com o sistema de medição de pressão do cabeçote, que poderia estar aqui, ó, tá? Um outro sistema, o diferencial de pressões entre um e outro pode me indicar a sujidade das telas. E o que tem que permanecer constante o máximo possível é a pressão no cabeçote, para manter uma vazão constante de polímero na saída, tá? Para garantir o dimensional do meu produto. Aqui aparece o sistema de... A extrusora do sistema de troca-telas não permite manter fluxo contínuo, que é essa do troca-tela tipo leque, tá? Então eu tenho que parar o sistema para poder fazer a troca. Então aqui o sistema da Hi-Tech. Extrusoras mais modernas possuem sistemas de troca de telas mais eficientes que apresentam a troca de forma contínua, sem interrupção do processo, conforme figura abaixo da Hi-Tech. Qual é a grande vantagem de um sistema desses? É manter uma pressão P2 aqui, ó, que é a pressão do cabeçote, contínua, constante. Então não modifica o perfil, não modifica o extrudado, as dimensões, tá? Aqui tem vários itens, né? Mas basicamente é o seguinte, ó, existe uma pressão alta ao final da extrusora aqui, né? E tem a tela de filtragem. Aqui ele demonstra sujidades, né? Que pode estar passando, que vão ser retidas aqui pela tela, tá? Elas já automaticamente são passadas para cá e vão sendo limpas, tá? Então essa tela aqui, ó, ela está num rolo aqui desse lado, tá? Uma bobina de tela, e ela está sendo tracionada continuamente para cá, ó, tá? Para esse lado direito. Então ela continuamente está sendo tracionada e mantém sempre a tela limpa. Qualquer sujidade já vai sendo limpa aqui. Eu tenho um sistema de aquecimento aqui, tá? Existe um sistema de vedação, que é para não deixar vazar o polímero para fora aqui, tá? Sistema especial de vedação, e garante uma pressão depois da placa perfurada, uma pressão constante aqui de extrusão, tá? Muito interessante. Tem esse outro sistema aqui, que não é a mesma coisa, mas também mantém uma certa continuidade. É da Gneuss alemã, tá? O que acontece? Vocês vejam que aqui tem uma espécie de uma coroa, de um recartilhado, né? Então existe e aqui é que está ligado à extrusora, certo? Existe um sistema de motriz que faz girar essa roda continuamente, e aqui, ó, são colocadas telas. Então sempre tem tela limpa passando aqui na filtragem, tá? E as outras telas depois vão sendo substituídas, vão sendo limpas e substituídas, tá? Após a placa perfurada, é o sistema composto pelo cabeçote e pela matriz. Cabeçote é o ferramental que fica após a rosca, e a matriz é a extremidade final do cabeçote,
que tem como função dar forma à massa polimérica. Aqui é que fica após a extrusora, né? Cabeçote pode demandar um projeto simples, como aquele apresentado pelas maiorias das extrusoras de reciclagem, ou complexos, como os apresentados por sistemas de extrusão de filmes multicamadas, tubulares, planos, tubulações, etc. Aqui aparece um sistema de extrusão com matriz plana, tá? Aqui está a matriz plana. Essa linha de extrusão tem um sistema de troca-tela hidráulico aqui, ó, tá? E aqui, ó, ele tem uma bomba de polímero. O que é isso? É uma bomba de engrenagens depois da extrusora. Então essa extrusora é feita para vazão, tá? Para homogeneizar o material e jogar para frente com baixa pressão. E a bomba que vai elevar a pressão e manter uma pressão constante aqui, ó. Aqui tem um misturador estático normalmente. É uma série de labirintos por onde tem que passar o polímero para ficar mais homogêneo, tá? E aí ele vai sair uma forma plana aqui para um sistema de calandragem para fixação da geometria, tá? Aqui é um sistema de extrusão com o cabeçote e a matriz. Matriz é sempre a última porção, ó, macho e fêmea, tá? Cabeçote é o conjunto todo. Para extrusão de tubos. Sistemas de pós-extrusão. Então, até o final da extrusora é todo mundo parecido. Os sistemas de pós-extrusão é que vão modificando qual é o tipo de produto que vai se obter. Então, esses sistemas apresentam níveis de complexidades inerentes ao projeto produto e à qualidade exigida. São operações encontradas no sistema de pós-extrusão: calibração, normalização, estiragem, corte, bobinamento. Essa aqui é uma extrusora de filme tubular. Então aqui aparece, até aqui a extrusora é todo mundo igual, né? Depois o cabeçote é a matriz, o anel de ar. Aqui o balão, né? As saias de achatamento, conjunto de puxadores de tiragem, né? Os roletes de guia e o sistema de bobinagem, bobinadeira. Esse aqui é um sistema de ráfia. A ráfia é feita com polipropileno, tá? Então acontece, é uma matriz plana virada para baixo, tá? E ela joga um filme dentro de uma banheira, certo? De resfriamento. Essa banheira passa por uma torre para retirar a umidade, ela é a torre de puxamento, tá? E retira a umidade. Aqui normalmente tem um sistema de ventoinhas, pode ter até calefação para tirar a umidade do filme. O filme vem para um sistema de puxamento aqui. Existe um conjunto de facas aqui colocadas transversalmente para fazer corte de tiras. Então esse filme é cortado em tiras e depois, olha, ele passa por um tratamento térmico, aquecimento, para ser puxado com uma velocidade mais alta. Ele dá um estiro aqui nessas fitas, tá? Depois outro tratamento térmico, outro estiro. Então saem fitas mais finas aqui que são bobinadas em várias bobinas, são carretéis. Esses carretéis depois vão para um tear para fazer as sacarias de ráfia, tá? A parte de monofilamento é similar àquele lá, tá? Também é uma matriz plana virada para baixo. Resfria e aí já sai por um conjunto de corte em tiras, tá? E aí tratamento térmico, estiramento, tratamento térmico, estiramento. Só que esse aqui estira mais do que as fitas, ficam uns fios, tá? E multibobinamento em carretéis, tá? Aí esses fios podem ser usados num monte de processos diferentes, tá? Mas que não vem ao caso discutir aqui agora. Mas é utilizado esse monofilamento em diversas aplicações. E aqui pode trabalhar com polietileno, polipropileno. Mangueiras. Tem uma matriz para tubos, né? Mas só que é uma matriz reduzida, que é o tamanho menor. Sistema de calibragem, pode ser a vácuo aqui. Passa num banheiro de resfriamento ou um conjunto de aspersores para resfriamento, os puxadores e bobinagem, tá? E aí deveria ter um corte aqui
cortar de tanto em tanta mangueira. Esse aqui é para laminados, então a matriz plana, jogando material fundido para baixo. Só que aqui entre esses rolos, tem um rolo aqui, ó, que está puxando um substrato não recoberto. Isso aqui é algum tipo de tecido, tá? É um tipo de tela, é um reforço mecânico. Esse material vai ser colocado aqui e alimentado o polímero fundido, então vai sair uma tela recoberta aqui, tá? Tem controle de rotações, tem resfriamento dos cilindros, tá? E depois ele vai para bobinagem e corte. Aqui extrusão de fios e cabos, como é que funciona? A extrusora tá, nós estamos olhando ela de frente aqui, tá? Lá está o funil, ó. A extrusora está extrudando para frente aqui, tá? A 90 graus, com o cabeçote da extrusora, tem um sistema. Esse aqui é um sistema de bobina de fio ou cabo, tá? Um fio já recoberto com alguma camada de polímero. Ele vai alimentando esse material. Na verdade, esse carretel mantém uma certa tensão e ele está sendo puxado aqui atrás na bobinagem do fio encapado já, tá? Então esse fio vai ser tracionado desde lá para cá. Só que aqui ele é um fio de cobre nu, de alumínio, alguma coisa assim, e aqui ele recebe uma camada do polímero, aí passa num sistema de resfriamento, tem uma calibração também. Nesses sistemas de fios, o controle da espessura do polímero na volta do fio é super importante, tá? Então é um sistema bem delicado, tem que ter um sistema muito acurado de controle da espessura do polímero na volta do fio, para ficar bem parelho, tá? Aqui tem um detetor de falhas, aqui é um faiscamento para verificar se não ficou nenhuma parte do fio sem recobrimento, tá? Aí vai para bobinar o fio propriamente dito, ó, o cabo, né? Aqui um sistema para chapas finas, então a matriz plana joga num conjunto de calandras, o material é solidificado, vai terminar de resfriar por esteira, é puxado, faz o corte lateral das aparas e aqui é cortado, bobinado ou cortado em lâminas, tá? Muito usado para sistemas depois de termoformagem e outras aplicações. E esse aqui é um sistema casting. Talvez fique difícil de ver, mas aqui em vermelhinho está a passagem do filme, tá? Esse casting é utilizado para filmes de PP, onde se requeira baixa espessura, bastante transparência, né, e brilho. Então a matriz plana tem um sistema de vácuo aqui, ó, para retirar qualquer ar entre o filme de polímero que está sendo depositado aqui em cima de um cilindro, e ainda existe umas facas de ar, tá? São sopradores de ar que sopram o filme contra o cilindro para fazer contato muito estreito mesmo. E ainda por trás aqui é feito vácuo. Então garantir que o filme cole mesmo contra esse cilindro. Esse cilindro tem controle de temperatura, com circulação de água normalmente, mas é água refrigerada, tá? Aqui tem um outro cilindro também com controle e tem controle do giro, controle da temperatura. Esse aqui é a mesma coisa, tá? Então sai um filme super polido, transparente aqui, e normalmente de espessuras bem baixas, tá? Depois ele vai ter um tratamento para poder fazer deposição de laminado de alumínio, fazer esses filmes que tem um laminado junto, né, um alumínio, ou para pintura, né, para flexografia e tal, corte de refis ou corte em pedaços das bobinas para sair várias bobinas, e aqui o sistema de bobinagem, tá? Rolo puxador, então o sistema de casting. Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.